Olá, colegas professores da área de língua portuguesa. Aqui quem está falando é a Marinilza, professora da EPP. Nós já nos conhecemos e hoje nós estamos aqui, eu e a Simone, minha colega, que daqui a pouco vai falar com vocês também, para tratar de assuntos referentes ao segundo trimestre. Na verdade, nós vamos trazer algumas orientações práticas para o nosso trabalho agora para o segundo trimestre de 2020. Neste momento, nós queremos aproveitar para agradecer os professores colaboradores que trabalharam conosco na elaboração deste segundo trimestre. Alguns professores foram convidados lá no final do mês de abril para trabalhar em algumas frentes. Então, nós tivemos alguns professores que colaboraram conosco desde o começo, lá desde abril. Nós estamos nos reunindo virtualmente e esses professores colaboraram conosco na elaboração dessas habilidades essenciais para o segundo trimestre. Importante salientar que nós apresentamos para ele o nosso trabalho, algumas seleções, e esses professores nos deram retorno, algumas adequações foram feitas e surgiu então esse documento de segundo trimestre para que a gente possa trabalhar agora com os nossos alunos de maneira remota. Nós queremos lembrar que, de acordo com a necessidade, nesse momento que nós estamos vivendo, foi feita uma adaptação do nosso currículo, na verdade uma adaptação do ano letivo em trimestres. E para que essa adaptação fosse possível, nós tivemos que fazer uma adaptação do nosso currículo, ficando então, para o primeiro trimestre, as habilidades essenciais correspondentes ao primeiro bimestre. Para o segundo trimestre, foram elencadas habilidades essenciais correspondentes ao segundo e terceiro bimestres. E para o terceiro trimestre serão elencadas habilidades essenciais referentes ao quarto bimestre. A estrutura então do nosso currículo ficou assim. As habilidades essenciais, elas foram elencadas e agrupadas e foram organizadas basicamente em 2 documentos que chegaram até as escolas. Um documento é o currículo propriamente dito e estruturado com as habilidades de todo o segundo trimestre. O outro documento é um documento que trouxe as habilidades essenciais para serem trabalhadas durante o mês de julho. E essas habilidades estão elencadas semanalmente. Provavelmente nós teremos para os próximos meses, agosto e setembro, mais um documento para cada mês elaborando as habilidades essenciais que deverão ser trabalhadas semanalmente durante os próximos meses. Vale lembrar que esses documentos são o nosso ponto de partida para o planejamento das atividades remotas que nós estamos desenvolvendo agora no ano letivo de 2020. Estamos desenvolvendo atividades remotas. São 2 grupos basicamente de atividades remotas. O primeiro grupo engloba a produção de roteiro com estudos e apoio do livro didático e um canal de interação entre professor e aluno. Essas 2 atividades, elas estão de acordo com a realidade escolar. Então, a partir da sua escola, com o seu professor coordenador, em parceria com seus colegas, vocês vão organizar essas atividades. O outro grupo de atividade é um pouco mais amplo. A produção de atividades para o programa Escola Sem Muros e produção de atividades para a apostila. Tanto um grupo de atividades como outro grupo de atividades devem ser norteados por esses documentos que foram enviados para a escola. O primeiro exercício que nós devemos fazer quando formos pensar em planejar as atividades para o aluno é entender o que a habilidade engloba, e como eu posso explorar essa habilidade para planejar atividades que realmente desenvolvam as competências dos nossos alunos. Vamos pegar como exemplo a habilidade para o 8º e 9º ano do ensino fundamental de número 32 de língua portuguesa.
Existem 3 aspectos que nós precisamos levar em conta, né, para a análise da habilidade. O primeiro aspecto é o verbo. Então, né, o que essa habilidade pede? O que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, né, em relação a essa habilidade? Então, para essa habilidade, o enfoque está na análise. Então, nós vemos aí o verbo analisar, né? Então, a gente tem que pensar em atividades que permitam com que o aluno desenvolva essa capacidade de análise, né? O objeto de conhecimento aqui dessa habilidade são os mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas, né, relativo a temas, personagens, estilos e autores dos vários gêneros textuais trabalhados, né? Então esse seria o objeto de conhecimento, o conteúdo, né, os processos ali que a gente tem que trabalhar. E um último aspecto da habilidade seria o delimitador, né, dessa habilidade, né? Onde que eu preciso analisar os efeitos de sentido dos mecanismos de intertextualidade, né? Nos textos literários, né? Nos textos também não literários, em outras manifestações artísticas, entre textos originais, paródias, paráfrases, entre outros. Vocês observam no documento que foi enviado que algumas habilidades estão repetidas, a mesma habilidade em 2 semanas diferentes. Isso se deve ao fato de que as habilidades são amplas e permitem o trabalho com diferentes objetivos de aprendizagem, que não se esgotam em 1 ou 2 aulas. Muitas vezes são necessárias 8, 10 aulas para se trabalhar com mais profundidade uma habilidade. Nós vamos dar exemplos já de alguns objetivos de aprendizagem que a gente pode trabalhar dentro de uma mesma habilidade. Lembrando-se que sempre que possível, manter o foco no gênero central determinado para o período. Então, para essa habilidade que nós trouxemos como exemplo, nós trouxemos aqui também alguns exemplos de objetivos de aprendizagem para essa habilidade. Então, um objetivo possível seria identificar semelhanças e diferenças entre texto literário e um texto não literário. Seria uma aula básica, né? Uma atividade básica de introdução, né, a essa análise aí de semelhanças e diferenças entre diferentes textos. Um outro exemplo de objetivo de aprendizagem para esta habilidade poderia ser reconhecer referências de um texto não literário em um texto literário. Como exemplo, nós podemos pegar o poema retirado de uma notícia de jornal, do Manuel Bandeira, né, que faz referência explícita a um outro texto, a um outro gênero textual, que é a notícia, que não é um texto literário. Um terceiro exemplo de objetivo de aprendizagem para essa habilidade poderia ser estabelecer relações temáticas entre textos de diferentes gêneros. Um exemplo seria a fábula da cigarra e da formiga, que nós encontramos tanto em prosa quanto em verso, né? Existem paródias também desta fábula, então seria também uma possibilidade de trabalho com este objetivo de aprendizagem para esta habilidade. Vale lembrar que as habilidades permitem vários aprofundamentos, né? Várias vertentes, várias possibilidades de trabalho, né, para o desenvolvimento dessa mesma habilidade. Esperamos, caros professores, que essas orientações, né, sejam úteis, produtivas para vocês no trabalho, no desenvolvimento do trabalho junto aos alunos. Lembrando que, embora vocês já tenham recebido os documentos e já estejam trabalhando com ele, produzindo atividades, para os alunos, junto aos alunos, o 2º trimestre inicia-se no dia 6 de julho. Agradecemos a atenção dos professores, esperamos ter contribuído de alguma forma e ter facilitado um pouco mais o trabalho. Lembrando que nós estamos disponíveis para atendê-los e para esclarecer dúvidas. Temos aí o nosso e-mail, epplinguaportuguesa@gmail.com, e vocês têm aí também o nosso telefone para o WhatsApp. Caso queiram entrar em contato, estamos disponíveis. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.